Olá, seja muito bem-vindo no Cultura em Pauta de hoje. Vamos falar sobre o corpo feminino, a desvalorização histórica das mulheres e a invisibilização. Tudo isso faz parte da exposição Tessitura do Feminino, da artista maranhense Marlene Barros, que faz da arte um instrumento de reflexão. Temos ainda uma matéria trazendo detalhes do primeiro encontro estadual de povos tradicionais de terreiro e de comunidades de matriz africana. Então aperte os cintos, porque a nave do Cultura em Pauta está decolando! O Cultura em Pauta tem o prazer de receber a artista maranhense Marlene Barros. Natural de Bacurituba, na Baixada Maranhense, Marlene tem mais de 40 anos de atuação, sendo referência no cenário artístico maranhense. Ela está com a exposição Tessitura do Feminino, aberta no Centro Cultural Banco do Brasil, adivinha onde? Em Belo Horizonte. A exposição, com 13 obras, propõe reflexão sobre o corpo da mulher e a invisibilização feminina na arte. Seja bem-vinda, Marlene. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria primeiro que você contasse, a exposição já está acontecendo, já foi aberta, né? Já está com algum tempo. Como é que tem sido essa experiência em terras mineiras? Foi uma emoção, assim, um negócio surpreendente, sabe? Ela abriu no dia 4 de março e a abertura mesmo oficial foi para o dia 8, dia que a gente fez uma palestra, teve uns encontros, assim, foi muito legal, porque aproveitou o período do Dia Internacional da Mulher. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas 13 obras, como é que foi a construção dessa exposição? Bom, já vem há algum tempo, né, que eu venho desenvolvendo essa técnica, a partir de um mestrado que eu fiz, e eu estava em Portugal, eu estava num lugar isolado, praticamente, que eu não tinha meu ateliê com os meus fazeres habituais, então eu tive que partir para um fazer alternativo, né? Aí eu fui buscar lá nas minhas referências lá de minha avó, das minhas avós e mães, costureira, e fui buscar nas agulhas esse recurso para produzir obras que eu precisava produzir para o mestrado. São crochês, o que mais? O crochê, o bordado, a costura, esses fazeres que eu chamo da clausura feminina. Marlene, agora eu queria que tu falasse um pouquinho dessas obras. Elas são construídas com crochê, com tricô, mas a gente sabe que elas são linhas, né? Mas elas têm uma estrutura também para elas serem montadas. Como é que funciona isso também? No início a gente montou só, a primeira obra é a do painel, que são com fotografias de mulheres, né? E que eu recorto as bocas e troco para falar de empatia. Então, eu até falo que a minha técnica, ela alterou várias vezes, né? Até chegar onde está. Mas o meu tema é sempre o feminino, é sempre para falar da mulher. Então, nessa obra eu troco as bocas e os olhos para falar de empatia. E a partir dela, aí eu começo enclausurada lá no quarto onde eu estava, eu começo a construir um casaco, onde eu faço esse casaco como se fosse um diário. Começo a abordar coisas que fazem parte da minha construção. E a partir desse casaco, então, eu parto para pensar na casa, já com um espaço de bordar e de costurar, porque eu imagino a casa como sendo... Eu entro numa casa lá que está em ruínas, né? Eu começo a pensar nessa casa, quais mulheres viveram ali, o que elas viveram ali. Eu começo a pensar em remendar essa casa. E aí essa loucura toda começa a partir daí. Viagem bonita. Porque eu fico como se eu estivesse querendo remendar essa história, costurar essa história, tapar essas falhas que tiveram na vida da mulher, principalmente da mulher artista. Marlene, você tem uma trajetória já marcada na cultura aqui do Maranhão, nas artes do Maranhão, mas a gente sabe que abrir uma exposição em outro estado sempre tem uma dificuldade, né? Eu acredito que tem uma equipe também por trás disso que ajuda, né, a construir, a levar o seu nome, o nome do nosso estado para fora também, né? Claro, graças a Deus eu tenho uma equipe boa, né? Tem a Júlia Martins, que é a nossa produtora, e a gente entrou no edital do CCBB, de São Paulo, inclusive, e Minas, que nos chamou. E a gente tem também o grande apoio da nossa curadora Betânia Pinheiro, e o cara da montagem, que é o Fábio Nunes, né, que fez a nossa cenografia, preparou toda a cenografia
E é uma equipe que foi daqui, não é uma equipe toda de maranhenses. A gente bacana, foi né? para lá com a nossa equipe. Agora, na sua trajetória, você é marcada por trabalhar, por abordar temáticas bem sensíveis, né, bem polêmicas, a maternidade, o erotismo, né? Você acredita que a arte tem esse papel de fazer as pessoas refletirem, de trazer esses temas, de tocar nessas coisas que muitas vezes a gente bota debaixo do tapete? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que esse é o grande papel da arte. Inclusive, né? Não é só para decorar a parede. Só o estético, né? Eu sempre tenho que levar alguma coisa política, né? Não político-partidária, mas uma coisa que provoque. Porque eu acho que é a grande maneira que a gente tem de dar um recado, né? E de forma, às vezes, muito sutil, até um pouco bonita, nem sempre, mas o importante é que esse recado seja dado. Legal. Agora você falou que vocês foram aprovados no edital de São Paulo, mas a exposição foi para Minas, aí agora volta para São Paulo de novo e vem para o Maranhão, como é que funciona também isso? Na verdade, a gente se inscreveu em São Paulo, passou no edital em São Paulo e o pessoal de Minas viu a proposta e pediu que fosse antes para lá. E foi legal em Minas porque chegou exatamente nesse período, que era o período... Né? E eu vi que Minas é o segundo estado de maior violência contra a mulher, sabe? Só perde para São Paulo, inclusive. Olha aí, então foi bem, né? assim, achei até bem proposital isso. E foi muito bem recebido, os artistas, jornalistas, assim, a gente teve um apoio, assim, surpreendente até. Isso é um tema que toca com todo mundo, né? Está bem em voga, né? Essa questão, né? Deve ser discutido sempre, né? Não só na arte, mas em todos os outros setores. Né? Eu até falo, assim, que o dia 8 de março, às vezes as pessoas ficam dando parabéns, eu fico assim, meio, assim... sem saber se eu devo receber esse parabéns, porque eu gosto sempre de usar esse dia exatamente para isso. Para a gente, ainda não está na hora de dar parabéns, ainda tem muita coisa para ser feita. Mas a gente tem que ver também o que já se fez, né? Alguma coisa já foi feita. Mas é que ultimamente isso tem aumentado bastante. O painel que eu falei, aquele das fotografias, ele tem 49 fotos, porque a cada 7 horas morria uma mulher. E agora eu teria que diminuir o painel, porque a cada 6 horas uma mulher está sendo morta. E está tendo toda uma movimentação contrária, né, a isso, e é muito preocupante. Parece que quanto mais a gente fala, a gente expõe, parece que acontece mais casos, né? Parece que provoca, né? As pessoas acham que a gente talvez esteja provocando ou querendo ocupar um lugar que não mereça ocupar. Não sei como está sendo visto, mas eu me preocupei bastante. Agora, para quem não conhece muito ainda seu trabalho, sua obra, como é que se dá a Marlene lá, aquela menina lá de Bacurituba, como é que ela se descobriu artista, né? Como é que foi toda essa trajetória até chegar aqui? Bom, eu saí de Bacurituba com 3 anos, né? Eu vim morar com uma tia que não tinha filhos e a minha mãe tinha 8 filhos. Então ela me trouxe e me adotou para cá, para São Luís. Então eu tinha só 3 anos, mas eu ia sempre nas férias. Então essa menina, ela visitava as avós lá de Bacurituba e na sala delas sempre tinha um tiá com rede, tecendo, muito fio. Mamãe era costureira, minhas tias. Então aquele ambiente de fazer roupinha, de fazer bonequinha de pano, com elas que eu brinquei, né, com as bonequinhas. Então eu só fui buscar lá onde eu já tinha esse celeiro para começar a trabalhar. E eu acho interessante trazer esse fazer que sempre foi reconhecido com muito preconceito, né? Sim. Porque é um fazer ligado à mulher, ligado à casa, então sempre reconhecido como de menos valor, é um artesanato, né? É um artesanato, coisa de mulher, sabe? E trazer esse fazer para a arte contemporânea e transformar eles em objetos de arte, em esculturas, em outras... Para mim é um prazer assim, muito grande de conseguir fazer isso, porque é como se, valorizando esse fazer, eu estou valorizando também a mulher e o seu fazer. Essa arte, ela veio agora exatamente com a mulher, que a mulher esteve sempre fora da história da arte. Não conheço nenhuma gênia da arte, alguém conhecido como um gênio da arte. Então, os homens sim, mas as mulheres, elas sempre foram modelos. O homem pintava a mulher, ela nunca era protagonista. A história dela como protagonista é mais recente, né? É mais recente. Existiram muitas, claro, sempre existiu. Mas ela só é um pouco reconhecida quando um marido ou um pai traz essa
figura para a cena, e ela fica por um tempo, depois vai para a reserva do museu. A história tem muitos casos aí que mostram pra gente essa história. Às vezes o marido até toma, né, a Ela obra. tem que assinar como se fosse... Os livros eram assim. A mulher não podia assinar, o cara triste, tinha que assinar. é a realidade, né? É muito triste isso. Agora, Marlene, você também tem uma espécie de escola, né, onde tem uma formação com novos... É uma responsabilidade muito grande também formar artistas, trocar experiências também com essa nova turma que surge aí na arte no estado. A gente tem um ateliê que recebe as pessoas. Eu nunca me rotulei assim de professora. Eu até fiz desenho industrial para não fazer educação artística. Eu sempre falo isso porque eu sempre acho que artista e professor, eles têm uma dificuldade muito grande em conviver no mesmo corpo. Um acaba matando o outro e geralmente é o professor que faz isso. Então, eu sempre fugi um pouco disso, mas acaba de uma forma ou de outra, as pessoas que vão e que ficam ali, que trabalham ali, é um aprendizado assim prático, né? Eu acho maravilhoso. A gente tem um coletivo que a gente chama ZBM, que está sempre modificando, né? Sempre tem pessoas novas e é um movimento muito bom dentro do ateliê. Agora, a exposição lá em Belo Horizonte fica até quando e depois volta para São Paulo? Ela fica até 1º de junho em Belo Horizonte, aí vai ser montada em setembro, a gente monta em São Paulo e fica até novembro. Tem alguma chance dela vir para cá, para o Maranhão, para a gente olhar esse trabalho? Ainda não sabemos, mas eu acredito que Só o pode tempo ser. dirá. Eu acredito que sim. Tá bom, e a Marlene tem novos projetos além dessa exposição? Tem alguma coisa aí preparando? Porque o artista sempre tá com um ali, mas está por trás e está fazendo outra coisa, Eu sempre digo que eu tenho mania de subir no telhado, né? Eu já estou ali acomodada, mas ainda bem que eu não assumo um estilo. É ruim quando a gente assume um estilo e se acomoda. Então eu estou sempre me movimentando nesse sentido, mas já é um compromisso grande esse, né? De estar expondo ali. Queria agradecer então a Marlene. O Cultura em Pauta faz uma paradinha rapidinho. Na volta tem uma matéria super bacana. Então segura aí que a gente volta já já. Estamos de volta. Olha, como forma de valorizar os povos e as comunidades tradicionais de matriz africana e combater o racismo e a intolerância religiosa, o Maranhão realizou o primeiro encontro estadual de povos tradicionais de terreiro e de comunidades de matriz africana. É o que a gente confere agora. Realizado no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais do Maranhão, o CEPRAMA, o primeiro encontro estadual de povos tradicionais de terreiro e de comunidades de matriz africana mobilizou representantes da religião afro de vários municípios, como Turiaçu, Imperatriz, Caxias e Bacabal. Francisca é filha de santo e representa um terreiro no município de Codó. Para mim foi muito importante porque é a primeira vez que eu participo, né? E também é uma forma da gente mostrar nossa força, nosso axé, para que acabe esse racismo de religioso que tem. Que as pessoas entendam que o terecô, a mina, o candomblé, não tem nada de mal. A gente só traz amor, a gente só traz carinho, a gente acolhe as pessoas na nossa casa, entendeu? E que acabe esse racismo religioso. O governador do estado, Carlos Brandão, esteve presente e celebrou a iniciativa da gestão em realizar pela primeira vez o encontro no Maranhão. O momento foi importante para valorizar os povos e as comunidades tradicionais de matriz africana do Maranhão e também para fortalecer a bandeira de combate ao racismo e à intolerância religiosa. O março a gente denominou aqui no estado o mês antirracista, né, onde a gente diz que religião é direito, racismo religioso é crime, né? Então a gente fez uma discussão das estruturas de governo para se combater o racismo dentro das estruturas de governo, tudo isso com o apoio fundamental do nosso governador Carlos Brandão, que é sensível à causa, comprometido, quanto que ele vai estar aqui para receber uma carta do primeiro encontro, né? Então, assim, foi um encontro construído a muitas mãos e aqui efetivamente vai sair propostas muito interessantes que vai de encontro às demandas reais desse povo. O
O encontro também marcou um momento de reivindicações. Foi entregue ao governador uma carta com propostas de melhorias e ações voltadas para a segurança e promoção de direitos. O documento destaca a importância dos terreiros como espaço de preservação cultural, cuidado coletivo e promoção da dignidade humana. E reafirma a resistência histórica desse povo. O governo anunciou ainda a implantação da Casa de Matriz Africana, que vai funcionar na Casa Negro Cosme, na Rua do Giz, no bairro do Centro, na capital. Nós vamos fazer a implantação dessa casa, acho que é um marco. Nós já implantamos a primeira casa quilombola do Brasil. Nós tivemos grandes avanços também na questão da regularização fundiária. Nós também transformamos a Secretaria de Igualdade Racial em secretaria ordinária, que era uma demanda antiga. A gente teve essa conquista, a primeira casa quilombola do Brasil, ela foi inaugurada aqui, de forma que nós estamos tendo muitas conquistas. Representantes da Casa Civil e da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, além de demais autoridades, estiveram presentes. De acordo com o governador, o evento deve ser adicionado ao calendário oficial do Estado como forma de celebrar a cultura, ancestralidade e religião dos povos de matriz africana. E o Cultura em Pauta chegou ao fim. Se você quiser rever este programa e todo o conteúdo produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Assembleia MA. A gente se vê no próximo fim de semana. Até lá!